Santa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal O Jovem Católico na Busca do Caminho de Fé. Hoje, mais uma vez, para refletirmos a palavra do primeiro domingo do Advento do ano C, iniciando o ano litúrgico C. Encerramos neste tempo de fechamento de sábado, entre as 5 horas e 6 horas da tarde, e iniciamos então o primeiro domingo do tempo litúrgico C, do ano litúrgico C, iniciando com o primeiro domingo do Advento. E o que é o Advento? Uma preparação para então o Natal. Então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros irmãos e irmãs, início, como eu falei, do ano litúrgico C. A gente se prepara com as coroas do Advento, com 4 velas, geralmente nas cores verdes, vermelha, rosa e branca, se possível, aonde hoje, no primeiro domingo, se acende a primeira vela da coroa, que é a cor verde. Aonde no tempo do Advento não se canta o Glória. E domingo, onde vocês estarão vendo esse vídeo, né? Eu sempre gravo no sábado à noite, após a feira aqui conosco, e agora eu estou gravando então. Será Dia Internacional do Combate à AIDS, aonde a Assembleia à Espera do Senhor, com a expectativa da chegada, permanece firme quando todas as coisas passam. Quando todas as coisas passam, e eles vigilantes na oração e com o coração aberto aos irmãos e irmãs, sendo agentes de justiça e promotores do amor entre todos. Mesmo em todas as tribulações, o povo de Deus firme na oração. Meu caro irmão, minha cara irmã, antes de qualquer coisa, espero que você que tenha acompanhado comigo o Instituto Hesser tenha feito a sua consagração. Eu finalizei a minha consagração, não estou hoje com a minha pulseira por causa da feira, né? E eu tive medo de quebrar, porque eu já tive uma corrente e ela mesmo no pescoço ela quebrou. Imagina aqui no braço a corrente da consagração. E ela está bem aqui, ó. Às vezes você pode não ver por causa que temos aqui as velas com o meu castiçal novo, tá? Eu vou pegar um castiçal que não esteja com uma vela ali. Mas aqui você pode ver uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Tô fazendo bagunça aqui. Ela não está totalmente abençoada pelo padre presencialmente, mas já foi abençoada pela água benta. E aqui junto dela está a minha pulseira, minha corrente da consagração. Eu estou deixando aqui com ela, que é mais seguro, tá? Isso daqui já está há 1 mês para chegar. E chegou praticamente no dia da consagração. Aqui meu rosário de todo dia, que eu fiz a consagração com ele. E aqui então, vamos dizer assim, o contrato da consagração, né? Onde ficou aqui bem bonitinho aqui nessa beirada. E o castiçal que também chegou no dia da consagração. E aqui eu tenho o castiçal dele. É bem pequenininho, se você for pensar, mas é bem bonito. Apesar que eu comprei umas velas que elas comem vela que nem... uma vela meio comilona, né? Deixa eu ajeitar aqui. Retornando para o nosso cenário normal. Se preparamos então para a reflexão da palavra. Retornando aqui, espero que você tenha visto, dado uma leitura da liturgia de hoje, onde eu lembro que a gente no ano C, a gente inicia a leitura do Evangelho de segundo São Lucas.
Na primeira leitura, do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 16. A palavra de Deus nos anima a conhecer os caminhos do Senhor, convidando-nos a ficar atentos para acolher a semente da justiça e do amor que ele nos traz. Com atenção, escutemos. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias. Bom, aqui diz que virão dias que farei cumprir a promessa de bens futuros. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Alguns serão salvos, uma população confiante no Senhor. Confiante no O Senhor é a nossa justiça. Sempre proclamando: o Senhor é a nossa justiça. Na segunda leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 4 e o 2, é bem louquinho isso aqui. Eu fiquei meio boiando depois que eu li isso daqui. Mas, bom, onde a gente tem aqui, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Que confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Aprendestes de nós como devereis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Como conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Bom, nessas duas primeiras leituras, a gente tem aqui, então, como eu posso dizer, na primeira leitura, a gente percebe que ela não é uma passagem do tempo, que assumirá assim um rosto diferente, não de ameaça, mas de promessa de plena justiça, como nos lembra o profeta Jeremias. Virão dias em que farei cumprir a promessa de bens futuros. O que isso quer nos dizer? Chegará o dia, como dito no tempo do Advento, o dia da salvação, o dia do banquete eterno, aonde aqueles que estavam no pó retornarão. Bom, terminará-se com a morte, né? Ela praticamente será extinta e todos viverão para a vida eterna, né? Alguns para o céu e outros para o inferno, no grande dia do juízo final, como bem citado com muitas pessoas. Mas, entretanto, todavia, como bem sabemos, Deus misericordioso, Deus de amor, de união, aquele que nos manda perdoar 70 vezes 7, perdoai a vosso irmão. Se ele vier a vós pedir perdão, perdoai-os. Entende? Então a gente percebe que Deus, ali na primeira leitura, diz que chegará o dia em que ele farei cumprir as promessas dos bens futuros. Todas as promessas que ele derrama, que dá a nós as promessas da salvação, da graça e da vida eterna, chegará o dia que ele cumprirá isso. Farei brotar a semente da justiça, que fará valer a lei e a justiça na terra. Ou seja, será o dia do juízo final, como muitos dizem, não é? Onde muitos serão salvos, que são a população que é confiante no Senhor, uma população que tem esperança no Senhor, que espera no Senhor, e sempre proclamará: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é aquele que virá para salvar e nos julgar. E com sua grande justiça, nós seremos julgados. Vamos entender assim, né? Ou seja, é um tempo da promessa da salvação. Não um tempo que é para nos colocar medo. Chegará esse dia, não sei que dia que é. Meu Deus do céu, será quando que vai ser? Não. Calma aí, gente. Não é assim nesse contexto de se você se preocupar. Meu Deus, pode ser amanhã, pode ser hoje. Calma. Lembre-se, Deus é um Deus de promessas. Ou seja, ele vai fazer cumprir a promessa que ele nos fez. Que é essa promessa? O dia da salvação ele virá para julgar os vivos e os mortos. Nós professamos isso.
virá para julgar os vivos e os mortos. Aqueles que irão para a vida eterna serão salvos, e aqueles que na eternidade sofrerão no inferno, queimarão no fogo do inferno. Eu lembro que o céu não é para aqueles perfeitos, porque não existe ninguém perfeito além de Deus e daqueles que inteiramente se receberam da graça, como a Virgem Santíssima, como a Santíssima Virgem Maria, né? Porque ela é cheia da graça de Deus. Mas bom, é entendermos que mesmo pecadores, nós nos arrependemos sempre do nosso pecado e lutamos contra ele. Não é aquela pessoa que reconhece seu pecado, mas não luta contra ele. Essa pessoa provavelmente descerá. Mas aquela pessoa que reconhece seu pecado e luta contra ele, um dia será salvo. Bom, já na segunda leitura, temos ali então que nos diz amar o próximo e a esperança em Deus. Conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Ou seja, o amor entre o próximo, o cuidado entre o próximo, o serviço na comunidade. Que confirme em vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Será que é uma santidade perfeita? Bom, isso não existe para nós humanos, né? Mas para Deus tudo é possível. Mas é em um contexto em que somos alguém que luta contra o pecado. Nós proclamamos santos aquelas pessoas que, mesmo pecadores, lutaram contra o pecado e lutaram pela salvação do próximo. Tiveram amor pelo próximo, buscaram, muitas vezes até deram a sua vida em prol do próximo. E como dito bem aqui no final, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estás vivendo assim. Será que estamos vivendo assim? Como os santos e santas de Deus nos ensinam? Viver para Deus? Morrer para Deus é lucro? Ou seja, você morrer por causa da palavra de Deus é lucro, porque você está lutando por uma causa justa, você está lutando pela graça de Deus. Alegrai-vos. Não se alegrai-vos pelas coisas do mundo, mas pelas coisas de Deus. Conheceis de fato as instruções que temos dadas em nome do Senhor Jesus. São inúmeras instruções, os segmentos, os mandamentos da Santa Igreja. E você não segue. Vou fazer o quê? Se você não segue, se você não busca, infelizmente, como diz o padre Paulo Ricardo, o seu lugar lá embaixo está garantido, tá? Não se preocupa não. Se você continuar do jeito que você está, parado, seu lugar lá embaixo está garantido. Não se preocupe. Mas se você está buscando a salvação, muito bem. Provavelmente seu lugar será no céu. Com a graça de Deus estaremos lá reunidos. Bom, já no no Evangelho de São Lucas, temos ali que diz que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. As forças do céu serão abaladas. Verão o Filho do Homem vindo de uma nuvem com grande poder e glória. Levantai-vos e ergueis a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tome cuidado, que o vosso coração... Bom, povo de Deus, acabou que meu telefone acabou o espaço, sabe? E daí, um ano letivo é muita coisa pro meu celularzinho de 256 GB, sabe? Eu achei que ele tinha mais espaço. É 256 GB e não cabe quase nada. Sinceramente, eu fico indignado. Mas tá parecendo o telefone iPhone, né? Porque iPhone tem essa mania de acabar o espaço assim, ó. Mas o meu Xiaomi, né? Câmera ruim, porque eu achei muito ruim. Era pra ser 256 GB de armazenamento, mas não cabeu dizer. Tá meio pouco armazenamento assim pra mim gravar vídeo, pra mim postar coisa da escola. Se Deus quiser. No dia, depois do dia 14, eu farei um limpa nesse telefone e apagarei
as coisas da escola, porque eu não aguento mais. Vou deixar só uma vela, porque essas velas é meia cara e, sabe, elas comem demais. Entre aspas. Mas vamos terminando. Tomar cuidado, mas vamos seguindo. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, das preocupações do dia a dia, e não caia de repente sobre vós, as preocupações. Ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter esforços para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Tá. Este contexto litúrgico do Advento, né, é preparação, ou seja, preparação para o dia. Que dia? No Advento, preparação para o Natal, mas em si trazemos um contexto de preparação para o dia final. O dia que, como eu disse anteriormente na primeira leitura, o dia que o Senhor virá para julgar os vivos e os mortos, aqueles que irão para o céu e aqueles que irão para o inferno. Mas em um contexto muito interessante, né? Ali diz que o dia que haverá diversos sinais, grandes sinais, né? As forças dos céus e do mundo serão abalados, acontecerão tempestades e assim por diante, né? Como os nossos irmãos protestantes sempre têm um contexto muito de brigar por causa disso. Mas bom, o dia que isso acontecer, né? Que a gente não sabe, só Deus sabe, lembre-se disso. O Filho do Homem descerá, é o dia que ele virá para julgar os vivos e os mortos. Eu vou sempre repetir isso, até porque você tem que lembrar disso. Será o dia que muitos, que somos o povo confiante, como falou na primeira leitura, vai levantar a cabeça, levantai-vos e ergueis a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Para aqueles que seguem os mandamentos, seguem os ensinamentos dos santos e santas de Deus, que seguem firmes na fé, será o dia da salvação. O dia que eles irão para a vida eterna nos céus e nos céus. O dia que estarão próximo da Santíssima Virgem Maria e que iremos todos contemplar a face divina de Deus. E bom, seguindo então, aqui diz que tomai cuidados, aqui já tem um alerta, né? Tomai cuidados, cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, dos desejos carnais, né? E nem das preocupações do dia a dia. Porque muitas pessoas acabam se preocupando demais com as coisas do mundo e esquecem da coisa de Deus. Para que então neste dia nada caia em cima de você de uma vez, né? Portanto, ficai atento. Bom, povo de Deus, de novo mesmo, um problema, seguindo o mais rápido possível. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo o que deve acontecer para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, contando que você tenha cuidado com os problemas, com as coisas do mundo, tenha cuidado com os desejos do mundo e cuidai principalmente das coisas de Deus, serviço a Deus e a comunidade, aos irmãos, o cuidado ao próximo. Ficai atentos e orai a todo momento. Ou seja, não se esqueça de rezar. Seja sempre firme na oração. Seja sempre pronto para qualquer adversidade. Seja ali então força, firmes na oração, para que no final você tenha força para ficar diante das tribulações, para então você poder chegar na presença do Filho do Homem, do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, entendermos isso neste contexto maravilhoso de leitura, onde trazemos ali então o contexto de finalização do mundo, que é a preparação para o final do mundo, né? O final dos tempos, onde vós deveis ficar atento e orai sem cessar, orai a todo momento. Ou seja, toma cuidado, tá, meu filho? Toma cuidado, minha irmã, meu irmão.
Cuidado. Às vezes vós estáis deixando de ir para a igreja. Não importa se é uma missa, se é uma celebração da palavra, se é um encontro de oração. Vá à igreja, meu querido irmão, minha querida irmã. Por que eu falo isso? Se você tem a oportunidade de ir à missa, vá à missa. Mas se a sua única opção e a mais próxima e viável, mesmo que não seja viável, mas é a mais próxima, é a celebração da palavra, vá. Porque geralmente na celebração da palavra existe a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Não é consagrado no momento da missa. Não é naquele momento, mas é consagrado em uma missa. Você está comungando a parte de uma missa que ocorreu já. Então, meu caro irmão, pare de... Você já perdeu tempo demais, né? Eu ia falar, pare de perder tempo. Então, pare de perder tempo e corra atrás do tempo que resta. Você já perdeu tempo demais. Então, corre atrás do tempo que resta, porque é pouco. Se você for pensar por tanto de tempo que a gente já perdeu. Então, buscai ao reino de Deus e ficai atento. E chegais ao ensinamento dos santos e santas de Deus. Meu caro irmão e irmã, encerremos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.